Diz a palavra do Senhor: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o? De onde me virá o? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e? Que fez os céus e? Não deixará vacilar o teu pé, aquele te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. Nem o sol te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para? Amém. Podemos aceitar dando glória a Deus. O tema dessa campanha que Deus assim colocou no coração do pastor Galdino Júnior tem por título Jeová Jiré. Durante esses domingos o pastor explanou todos e alguns pontos importantes sobre a providência, que é a essência da palavra Jeová Jiré, que é o Deus da providência. Eu queria que os irmãos em alta voz repetissem comigo: Deus da providência. Pois bem, para que possamos entrar na mensagem, tem alguns critérios aqui, a qual eu preciso mencionar para os irmãos. Os atributos de Deus, eles são imutáveis. O que significa imutabilidade? Que nunca será mudado. Não tem como o homem querer mudar os atributos de Deus. Deus, Ele é um ser onisciente, onipresente. Deus, a sua característica, Ele foi, Ele é e sempre será. A essência do tempo, como você e como eu temos, de começo, meio e fim, todos nós temos este conceito que nascemos, crescemos, iremos morrer. É fato que quando você começa a se preocupar com o tempo, é porque você precisa resolver as coisas. Este sentimento que nós temos, Deus não tem. Não há o critério de timeline para Deus, a linha do tempo, para Deus não existe. Porque Ele foi, Ele é e Ele sempre. Pois bem, quando você começa a entender esse Deus que você serve, você sai de um critério natural, de entender as questões humanas e passa a evidenciar os critérios da fé, os critérios espirituais. O que significa isso, pastor? Quando você começa a adorar a Deus no louvor, quando você levante a sua mão e você glorifica o nome do Senhor, significa que você reconhece que tem um Deus acima de qualquer outro Deus. Por isso que quando você pega a palavra do Senhor e começa a ler, você vai ver alguns nomes de Deus com D minúsculo, que são deuses da mitologia, são deuses feitos por mão de homens. Mas quando você começa a ler a palavra do Senhor e entende que é D com D maiúsculo, é esse Deus que eu me refiro, é esse Deus imutável, é esse Deus onipresente, onipotente, é o Deus que nós o adoramos em espírito e em verdade, e assim devemos fazer. Portanto, quando o ser humano entende que as questões naturais da terra, física da terra, você começa a entender as questões metafísicas, significa as questões que tudo começou através de alguma coisa, de alguém, e esse alguém é o nosso próprio Deus. Assim como a palavra do Senhor nos ensina, Ele disse: haja luz e houve luz. Quando Deus disse: haja animais segundo as suas espécies, assim aconteceu. Então Deus criador, mas o mesmo Deus que cria é o mesmo Deus que dá a providência. Diga comigo, a providência.
Portanto, quando você começa a enxergar com seus olhos espirituais, através da fé, quando você vem à igreja como domingo de manhã, como este, para buscar o Senhor na beleza da sua santidade, isso significa que você não está preocupado com as questões da terra. Por quê? Porque você acredita que tem um Deus da providência, que tem o Jeová Jiré em prol das suas circunstâncias e das suas necessidades. Assim que quando nós entendemos que dentro conosco encontra-se o Jeová Jiré, o Deus da providência, logo nós passamos de deixar guerrear com as nossas forças e passamos a acreditar no Deus que é Deus da providência. Ora, quantas pessoas querem resolver os seus problemas com as suas próprias forças? Quantas pessoas querem resolver os seus problemas das maneiras que acha por bem resolver e como resolver, mas não entende que se entregar para o Deus da providência, Ele resolve de uma forma que não gera prejuízo. A providência de Deus não gera prejuízo. A providência de Deus não gera prejuízo. Diga comigo: a providência de Deus não gera prejuízo. Por isso que quando você quer colocar o seu dedinho na ferida, resolver um problema, você acaba causando outro problema, e você coloca a mão na cabeça e diz: por que eu fui mexer, eu fui me meter nisso? Porque você não esperou o Deus da providência interceder por você. Cutuca o da direita, o crente da esquerda, e diz assim: aguarde o Deus da providência. Diga: não, diga assim, ó: aguarde o Deus da providência. Não se apavore. Tem um dito popular que diz: não coloque o boi, a carroça na frente dos bois, não é isso? Tem pessoas que faz tudo do teu jeito, quando vai ver, prejudicou todo o projeto da providência de Deus. Sabe por quê? Não teve a essência da espera. Ei, é momento, quando Deus está providenciando, é porque Ele está agindo, e quando Ele está agindo, você não pode agir com Ele, você tem que aguardar o agir dEle. E nessa manhã, Deus me traz aqui para dizer para a sua vida: Ele está agindo, Ele está agindo, Ele está agindo, Ele está agindo. Aguarde, 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 aguarde. Quando o povo de Israel foi escravizado no Egito, clamou a Deus por libertação. Então Deus respondeu o clamor deles usando a expressão: eu sou quem sou. Êxodo 3,14. Para se apresentar como seu libertador. Ei, povo de Israel, vocês estão cativos? Calma. Eu sou o que sou. Significa: eu faço da maneira que quero, eu ajo da maneira que eu quero, porque eu sou Deus, eu sei como agir. O tempo certo você vai sair desse deserto, o tempo certo você vai sair dessa escravidão, no tempo certo. Ei, lugar de deserto é lugar de escola. Deus está ensinando você alguma coisa. Não se apavore. O tempo do deserto, aleluia, tem início, meio e fim. A providência está chegando. Jeová Jiré está agindo. A providência está chegando. A providência está chegando. Tome posse dessa palavra. E aí, quando você começa a entender esse Jeová, esse Deus, que nos dias atuais, poderosos da mídia, querem colocar em dúvida esse Jeová da providência, dizendo que isso não existe. Pessoas gastam milhões e milhões na mídia para querer descaracterizar os atributos de Deus, mas só acredita nessas pessoas aquele ou aquela que não teve uma experiência pessoal com Deus. Cutuca o crente aí do lado mais uma vez, diz assim: acorda. Diga: acorda. Deus quer realizar algo em sua vida, uma experiência com você. E quando você tem uma experiência pessoal com Deus, no seu DNA espiritual,
torna-se um critério, ou posso dizer, uma injeção espiritual, que traz uma confiança inabalável. Confiança inabalável. Ora, Isaías, no capítulo 40, ele nos traz essa essência tão gloriosa daquilo quem é Deus. Coloque para nós aí Isaías 40 e o versículo 12 até o 14. Vai colocar no telão para nós isso. Olha aqui como Isaías ele classifica Deus em sua soberania. Olha só. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Quem mediu com seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, e que aconselhei o ensinou? Com quem tomou conselho, para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Isaías aqui, ele traz Deus com um saber infinito. Quem foi esse que levou o homem ao caminho da ciência? Você só pode levar alguém a um determinado lugar se você conhecer o lugar a qual você está levando a pessoa. O próprio Deus, o autor da ciência. Nós estamos vivendo aí um mundo chamado critérios da inteligência artificial, onde a tecnologia está trazendo semelhança do ser humano com o robô. Robô feito como um ser humano mesmo, ou que você conversa e as expressões de sua visão faz com que o sentimento passe a ser até notório e entender que é real. Vi uma matéria que o rapaz conversava com um robô, parecia um ser humano, e ele falava algo triste, o robô fazia cara de choro, conversava, dialogava, a inteligência artificial. Mas interessante que, mesmo que o homem queira aperfeiçoar a ciência, que assim é permitido por Deus, mas uma coisa eu tenho certeza, ele não sabe questões a quais o próprio Deus tem o domínio. Qual é esta? O fôlego de vida. O homem não consegue. Só Ele, somente Ele pode dar o fôlego. Este fôlego que você tem aí agora, é só Ele. O homem pode até tentar, mas é necessário ter somente Deus que possa trazer o fôlego de vida. Se você tem esse fôlego aí, enche o seu pulmão, dê um brado de glória ao nome deste Deus soberano. Aleluia, aleluia, aleluia. Isaías, no capítulo 40, do 12 ao 14, ele traz Deus com o saber infinito. Do versículo 15 ao 23, coloque aí, Isaías 40, do 15 ao 23. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota num balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas com uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para pegar o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante. Ele considera-as menos que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus, ou que o comparareis? Olha essa essência da grandiosidade de Deus que Isaías, ele nos traz. Nesses versículos que acabamos de ler,
Aqui Isaías ele demonstra um Deus supremo, rei acima de todos os governos e príncipes. O reinado, a governabilidade de Deus está acima de todas as questões e de todos os maiores líderes que talvez o homem possa pensar que teve nesta terra. Todos vão um dia se prostrar perante o juiz dos juízes. Todos irão prestar conta, seja quem for, o bilionário como o mais humilde, seja qual o líder que for, que passou por este planeta, todos vão se ajoelhar diante a presença deste Deus que está acima de todos os deuses. Não terá como fugir do juiz dos juízes, do rei dos reis, do governo dos governos. Esse é o Deus que nós servimos. E aqui, interessante, no versículo 29, 30 e 31, Deus é o Deus que renova as nossas forças. Isaías ele demonstra, coloque para nós, versículo 29, 30 e 31 do mesmo capítulo. Dá esforço ao um momento. Aqui parece que tem gente que está tão cansado que não sabe ler nem o versículo do cansado. Mas vamos ler aqui. 1, 2, 3. Dá esforço ao e multiplica as forças de quem não tem nenhum. Isaías exatamente aqui, ele traz um Deus que renova as nossas forças. Para que você possa viver a providência de Deus, é necessário entender esses 3 elementos. Primeiro, a soberania de Deus. Quem é esse Deus? Um Deus infinito. Segundo, é um Deus que está acima de todos. Não há nenhum Deus igual a Ele. E terceiro, é o Deus que renova as nossas forças. Diga a Deus, o Deus que renova a minha força. Com isso, você vai vivenciar as providências de Deus. Você vai entender o agir de Deus. É nesse momento que você não tem mais força para orar, porque o problema é maior que você. É nesse momento que você diz: eu vou largar tudo, eu vou desistir de tudo, eu vou parar com tudo. Esse negócio de ir para a igreja, isso está tirando meu tempo. Quando você querer parar com tudo, não tem nem força para orar mais. Lembre-se desse versículo. Lembre-se que você tem um Deus que renova as suas forças. Você tem um Deus que renova as suas forças. Levante esse dedo de profeta aí onde você está. Levanta, levanta. Mire para esse irmão ou para essa irmã ao lado e diz: ei, não se esqueça, você tem um Deus. Você tem um Deus que renova as suas forças. As suas forças. Seja renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não pare. Você está proibido de parar. Você está proibido de desistir. Continue. Ele está te renovando. Olha as suas forças. Ele está te fortalecendo. Aleluia, aleluia. Você entendeu quem é este Deus que você serve? Sim ou não? Deu para relembrar? Sim ou não? Eita Deus tremendo. Eita Deus poderoso em guerra. Eita Deus que o homem não consegue calar. Eita Deus glorioso, que a sua glória quando chega ofusca o olhar do homem que não consegue, precisa virar o rosto, porque a presença dele é muito gloriosa. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo. Você precisa confiar na providência. Se você por acaso está passando por situação que está consumindo as suas forças, você será renovado pelo poder de Deus. Segundo, você precisa confiar na providência. Olha só, em Mateus 8 diz, no versículo 23, você lê na sua casa: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram.
E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Ele quem? Jesus. Jesus o haja, o Deus encarnado, estava dormindo no barco, descansando. E os seus discípulos aproximou dele, despertaram, dizendo: Senhor, ó Senhor, salva-nos, porque iremos perecer, nós vamos morrer. E ele disse-lhe: por que temais, homens de pouca fé? Por que temais, homens incrédulos? Por que temais? Por que ter medo? Então levantou e repreendeu o vento. Todos conhecem a passagem. E o mar. E a Bíblia diz que aquele barco que estava em turbulência continuou em bonança. Um olhou para o outro, o discípulo orou para o outro. A Bíblia não fala, mas eu posso aqui fazer uma conjectura, dizendo: rapaz, nós tínhamos que fazer diferente. Nós tínhamos, porque como ele está no barco, nós tínhamos que deixar a incredulidade de lado e começar a profetizar e dar ordem, porque nós estamos debaixo de uma autoridade. Porque ele está aqui no barco, ele é autoridade. Então, através da autoridade dele, estou delegado ou delegada a dar ordem à natureza, porque ele está comigo. Ei, se você convidar Jesus para estar diante dessa turbulência, ele autoriza você a profetizar durante a turbulência. Mas eles aqui não. O que eles preferiram? Entrar em apavoro. E agora, quem já aqui passou um dilema, em uma dificuldade, e fez a seguinte questão: e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou resolver? Eles lembraram. Um olhou para o outro e disse: tem aqui alguém no barco que vai resolver, porque isso aqui fugiu do nosso controle. Toda a experiência que nós temos, todo o conhecimento que nós temos, todo o domínio que nós temos, precisamos de uma providência imediata. Chama ele. Chama por ele. Lá vai Jesus acordando. Imagina Jesus se despreguiçando. Nossa, que noite, que cansaço. Já chegamos? Mestre, pelo meu olho, por nós aqui, acho que nem lá a gente vai chegar. Porque do jeito que as coisas estão, se o Senhor não der um jeito, se o Senhor não fizer providência aqui, se o Senhor não providenciar algo, nós vamos morrer. O Senhor não, mas nós vamos morrer. Aleluia, 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 aleluia. Eles sabiam em quem buscar a providência. Sabe qual a dificuldade de muito crente hoje? Vai procurar solução, providência na internet, se lamentar na internet, chorar na internet. Que dia triste, que dia chato, não aguento mais. Vou comer 1 quilo de sal só de raiva. Começa a resmungar da vida. Outras pessoas começam a chamar no zap o outro para querer levar o problema de uma outra pessoa e querer ainda palpitar como resolver o problema da outra pessoa. Mas não entende que se a pessoa não está resolvendo, é porque ele ou ela tem um Deus da providência, está esperando o tempo de Deus agir para a solução. Cutuca o crente aí e diz aí: não se intrometa na briga que não foi chamado, no problema que não foi chamado. Deixa Deus agir, deixa Deus agir, deixa Deus agir. Vamos orar. Deus está agindo, a providência está chegando. 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 E quando a providência chega, é de se espantar os olhos. A Bíblia diz que aqueles homens se maravilharam tanto
que eles começam a indagar entre eles mesmos. Tudo bem, andamos com Jesus, vimos tantos milagres, vimos tanta coisa, rapaz. Mas deixa eu te dizer, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ficaram abismados. Levante a sua mão, quero profetizar sobre a sua vida através da revelação dessa palavra. Em o nome do Senhor Jesus, o Jeová Jiré vai agir sobre a tua vida, e a bênção e a providência será de tão grande, mas tão grande, que vão trazer indagações, que muitos irão perguntar entre eles: quem é este Deus que ele ou ela serve, que até a situação que eles está vivendo mudou para melhor? Quem é este Deus? Quem é este Deus? Quem é este Deus? Aleluia, 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 aleluia. Quem é? Logo você vai pegar, depois da providência chegar, vai marcar com o pastor aqui o último dia da campanha e vai dizer assim: eu vou trazer meu testemunho. Todos saberão quem é esse meu Deus. Todos irão ouvir, seja onde for, dentro dessas quatro paredes ou na internet. Todos saberão que eu tenho um Deus, que é um Deus de providência, que é um Deus de providência. Mas para que você viva também a providência de Deus, o agir do Jeová Jiré, é necessário você vencer a incredulidade, que é um parâmetro complicado. A incredulidade é algo que faz com que você queira desistir, parar mesmo. Por quê? Porque através da resiliência de Satanás, dia após dia, enquanto ele não enxergar você destruído ou destruída, ele não para. Você muitas vezes para de orar, muitas vezes para de adorar, muitas vezes nós paramos muitas coisas de vir no culto, paramos, porque muitas vezes estamos cansados. Mas Satanás não, ele continua. Ele é persistente naquilo que ele quer ver a destruição. A Bíblia fala no livro de Marcos 10, 46, todo conhece a história, só irei passar aqui uma leitura. Depois que Jesus com seus discípulos foram para Jericó, e depois que eles estavam lá saindo de Jericó, uma grande multidão estava acompanhando o próprio Jesus. Mas existia ali um cego que todos conhecem a história, Bartimeu, que estava mendigando, que estava no meio do caminho pedindo esmola, vivendo de esmola. Mas ele ouviu uma certa vez que esse Jesus poderia passar um dia ali. Ele tomou uma atitude. Pergunte para mim, qual, pastor? Pergunte melhor, diga, qual, pastor? Ele diz: eu irei clamar por ele, porque eu sei que ele é o Deus encarnado, o Jeová Jiré, o Deus da providência. Eu preciso de uma providência. Todos sabem que quem estava mendigando tinha uma autorização do governo para poder pedir a esmola. E naquele momento, quando Jesus estava passando, e ele ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele não deixou se abater pela incredulidade. Diga comigo, incredulidade. Aí você vai entender mais ou menos o que aquele cego ouvia. Preste atenção. Os irmãos do lado direito aqui vai falar glória a Jesus. Os irmãos do lado esquerdo vão dizer aleluia ao mesmo tempo. Nós vamos começar num tom baixo, médio até o tom alto. 3 vezes, amém? 1, 2, 3.
Ele está vindo. Que barulho diferente. Ele está chegando. Está se aproximando. Ei, eu vou esperar o momento de clamar por Ele, que Ele está chegando. Está próximo. E quando ele ouviu que estava próximo, passando por ele, ele não se esquivou em dizer: oh Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está perto de você, clame. Jesus está próximo de você. O momento é agora, o momento é este. Não há momento de incredulidade, é o momento de clamar por Ele, é o momento de adorar por Ele, é o momento de chamar a atenção dEle. Diz a Bíblia que Jesus parou. Ficai-vos de pé. Diz a Bíblia que Jesus parou. Cutuca o crente da direita e da esquerda, fala para ele ou para ela assim o seguinte: quando você clama, diga melhor, diga: quando você clama, você comove o coração de Deus. Quando você clama, você chama a atenção de Deus. Agora diz assim: eu tenho uma novidade. Se Ele ouvir, Ele vai parar para te atender. Vai parar para te atender. Ó, não importa, meus irmãos, o tanto que você tem que clamar, uma hora Ele vai parar para te ouvir. No tempo dele, Ele vai parar para te ouvir. E o momento pode ser agora. O momento pode ser agora. Se eu fosse você, eu não ficaria com essa boca fechada, não. Se eu fosse você nessa manhã, eu começaria a clamar, dizendo: Jesus, estou aqui. Jesus, estou aqui. Ouve o meu clamor, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu dou alguns minutos para você clamar por Ele. Posso sentir a presença dEle. Eu já posso sentir a presença dEle. Eu já posso sentir a presença dEle. Aquilo que está fora do lugar está voltando ao lugar. Aquilo que estava condenado está sendo descondenado. Se o médico diz não, vai ter sim cura em nome de Jesus. Aquilo que estava falindo vai voltar a ter recuperação, e você vai voltar a ter lucro em nome de Jesus. Aquilo que estava para ser perdido, o seu relacionamento, o seu casamento, Deus vai te dar uma estratégia e vai vir com providência para a restauração. Em o nome do Senhor Jesus, aonde você quer vivenciar a providência de Deus, em nome de Jesus. Veja, 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 veja o Senhor operando em seu favor. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé. Nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Diga: Mestre, vem me ajudar. nessa manhã,
Se você aqui chegou e precisa vivenciar a primeira providência de Deus, que é a salvação, e você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus nessa manhã, e convidar Ele para conduzir este barco, essa navegação da sua vida, faça um sinal assim com a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém nessa manhã que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa manhã? Iremos orar por você, para que você possa ter uma proximidade de Deus, para que você possa evidenciar a providência de Deus. Por acaso você desistiu dos caminhos do Senhor? Nessa manhã Ele há de renovar suas forças. Assim como Davi, como lemos Salmo 121, ele, no livro desse cântico, ele começa a exaltar esse Deus. Hoje é o dia de Deus fazer o agir dele sobre a sua vida. Você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Por alguns minutos, segundos, já estou terminando. Tem alguém? Se não há ninguém, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e lhe conceda uma outra oportunidade, se assim tiver. Deus abençoe a todos e aplauda o nome do Senhor.